se Deus ele falasse só um algo para o Senhor, crê nele, qual seria esse algo? Qual seria essa operação de maravilhas que o Senhor fez na sua vida e através da sua vida? Que se fosse uma em especial. E eu me lembro que em 2022 eu fui convidado a pregar em um congresso e eu preguei sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, de tal forma que as pessoas que estavam lá presentes no ambiente tenho inúmeros testemunhos de que para eles a sensação é de que o arrebatamento iria acontecer naquele momento. E veio, acho que 70 vidas aceitar Jesus ou se reconciliar. Enquanto eu fazia o apelo, um dos assessores da diretoria do congresso, que estava acompanhando a live do culto, a transmissão do culto e os comentários no chat, chegou no meu ouvido e disse assim: Pastor Eliel, desde o meio da mensagem, centenas de pessoas estão voltando para Jesus e aceitando Jesus em suas casas através da transmissão. A paz do Senhor, bem-vindos ao programa SDA, nessa estreia. E nós temos a honra dessa estreia de estar com o pastor Eliel Silva, diretamente do Brasil. Estamos aqui no Japão fazendo essa estreia. É um pastor muito conceituado, um homem de Deus, que prega no Brasil e no mundo há mais de 25 anos. O pastor Eliel Silva, ele é bacharelado em teologia pela ITAD, doutor honoris causa pela OCP. Ele é casado e pai de 3 filhos. Então, nós buscamos a Deus a cada dia e que a nossa busca constante em Deus vai nos trazer resultados. E essa uma das buscas a qual nós pedimos a Deus é para homens de Deus estar conosco neste caminho. Amém. Amém. E eu gostaria de agora estar passando a palavra para o pastor, que vai estar falando um pouco do testemunho dele e desta caminhada na carreira cristã. Amém. Pastor, bem-vindo. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos queridos telespectadores ou internautas, né, que estão acompanhando esse podcast, essa conversa. Uma alegria. Para mim é uma honra poder estar sendo aí um dos primeiros entrevistados aqui desse podcast. Juntamente aqui com o irmão Indy. Amém. Deus abençoe a todos e que essa conversa, esse tempo de qualidade venha a servir de edificação. A Bíblia diz que tudo deve ser feito com ordem, com decência para a edificação. E eu, acompanhando aqui os bastidores dessa programação, desse podcast, pude acompanhar a excelência e a preocupação para que tudo fosse feito com ordem, com decência para a edificação. Então, para mim é uma honra, uma alegria. Amém. Eu estou aqui à disposição para responder as perguntas. Amém, pastor. Então, dentro disso tudo, dessa alegria de o Senhor estar conosco neste momento, falando um pouco da sua vida, compartilhando o que Deus tem feito através do Senhor e também na sua vida. Pastor, dentro desses 25 anos que o Senhor já prega no Brasil e no mundo, qual foi algo que o Senhor Jesus fez através da vida do Senhor que mais te impactou sobre tudo que você já viveu com Deus, que é algo que, tipo assim, se fosse só essa chave que Deus tivesse te dado em toda a tua história, você conseguiria desbravar o mundo. Tipo, um exemplo de uma questão. Pastor, se Deus ele falasse só um algo para o Senhor, crê nele, qual seria esse algo? Qual seria essa operação de maravilhas que o Senhor fez na sua vida e através da sua vida? Que se fosse uma em especial. Eu acredito que o ministério, que o evangelho, aliás, o evangelho pregado com sinais, ele é mais poderoso do que o evangelho pregado com palavras. Sim. Ou seja, o evangelho pregado aos olhos, ele é mais eficaz e poderoso do que o evangelho pregado aos ouvidos. Ou seja, quando você prega
através dos sinais, prodígios e maravilhas. Todos nós sabemos e lembramos da história de Lázaro, em que Jesus olha para Marta e diz: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então, a partir daí, criou-se uma ideia de que o ser humano tem que crer para depois ver. Só que o mesmo texto diz que os fariseus que estavam ali na aldeia, ao verem a ressurreição de Lázaro, creram em Jesus. Então você tem, por um lado, a Marta, que teve que crer para ver. E por outro lado, você tem os fariseus que tiveram que ver para crer. Verdade. Então, nós, enquanto igrejas, nós temos que crer para ver os milagres acontecerem. Mas o mundo, eles precisam ver os milagres acontecerem para que eles possam crer em Jesus. Uma das maiores provas e testemunhos de que Jesus está vivo são os milagres, são os prodígios, são as maravilhas. Por que no livro de Atos dos Apóstolos você vê ali muitos milagres acontecendo? E à medida que os milagres iam acontecendo, o evangelho ia sendo propagado, a igreja crescia e muitos criam em Cristo por causa dos milagres. Sim. Por que Jesus passou 3 anos e meio aqui na terra fazendo milagres? Porque os milagres eram a prova incontestável de que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus. Então, se eu tivesse que pedir a Deus apenas uma coisa, apenas um sinal, e que esse sinal acompanhasse o meu ministério, acompanhasse. Então, na frente vai a palavra, Sim. na frente vai o evangelho. Mas eu creio que o sinal que eu gostaria que acompanhasse o meu ministério por onde eu passasse é justamente esse sinal aí de curas, milagres, prodígios e maravilhas. Sim. Porque as pessoas precisam ver os milagres, as maravilhas de Deus acontecerem para que eles possam ser alcançados. Principalmente quando você tem um ministério transcultural. Por exemplo, nós estamos aqui no contexto de uma nação em que tem mais de 8 milhões de deuses, onde as pessoas fabricam seus próprios deuses, e essas pessoas, elas só irão se converter ao evangelho se elas verem os sinais, os milagres acontecerem. E algumas vezes eu tive esse privilégio de, enquanto eu estava pregando, Deus realizar curas, milagres, né? Então, foi algo esporádico, não é algo que acontece todo dia. Sim, até porque milagre demanda fé, tanto de quem está ali operando o milagre, como quem está ali recebendo, né? Como alguém que vai ser alvo do milagre. Mas se você me perguntar algo que nesses 25 anos marcou o meu ministério, eu li um livro chamado Os Heróis da Fé. Sim. O livro Heróis da Fé, ele vai contar a história de vários homens que no decorrer da história da igreja marcaram o seu tempo, marcaram a sua geração. E tem um homem ali que me chama muita atenção a sua história, que é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi aquele que ficou conhecido como o pregador que pregou o maior sermão da história da igreja, depois dos sermões canônicos, aqueles que estão registrados na Bíblia, que é aquele famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história diz que Deus usava Jonathan Edwards, enquanto ele pregava essa mensagem, de uma forma tão extraordinária, tão urgente, que os ouvintes se agarravam nos bancos da capela de Enfield, nos Estados Unidos, região ali da Nova Inglaterra, ou nas colunas da capela, porque eles sentiam que a qualquer momento eles poderiam cair no inferno. E aquilo gerou um despertamento, um avivamento, um arrependimento muito grande que deixou a cidade em alerta por causa de uma mensagem. E eu me lembro que em 2022 eu fui convidado a pregar em um congresso e eu preguei sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, de tal forma que as pessoas que estavam lá presentes no ambiente têm inúmeros testemunhos de que para eles
a sensação é de que o arrebatamento iria acontecer naquele momento. Sim. Enquanto eu pregava sobre a vinda de Cristo, Deus me usava de tal forma que para as pessoas que estavam lá, o culto não iria acabar. O arrebatamento iria acontecer antes. E essas pessoas, elas foram tomadas por um senso de urgência no que diz respeito ao arrebatamento tão grande, de tal forma, que elas começaram a pegar os seus respectivos celulares e mandar mensagens para amigos, colegas e familiares que estavam afastados da igreja. Nossa. E mandar o link da transmissão do culto para que eles pudessem se conectar e começar a assistir. E as pessoas foram recebendo aquele link foi se espalhando no Brasil e no mundo, e as pessoas que estavam desviadas, afastadas ou que não eram crentes ainda, começaram a assistir a mensagem. E quando eu terminei de pregar, eu comecei a fazer o apelo para as pessoas que estavam ali presentes no culto. E veio, acho que 70 vidas aceitar Jesus ou se reconciliar. Enquanto eu fazia o apelo, um dos assessores da diretoria do Congresso, que estava acompanhando a live do culto, a transmissão do culto e os comentários no chat, chegou no meu ouvido e disse assim: Pastor Eliel, desde o meio da mensagem, centenas de pessoas estão voltando para Jesus e aceitando Jesus em suas casas através da transmissão. Quando ele falou centenas de pessoas, eu achei que era um chute, um exagero, uma força de expressão. Mas depois foi feita uma recontagem através do chat da live e eles chegaram ao número de mais de 400 vidas. Nossa. Que no decorrer da mensagem foram impactadas e tomadas por esse sentimento de urgência, de que a vinda de Cristo poderia acontecer a qualquer momento, e elas se renderam a Cristo. E os comentários eram: eu estou voltando para Jesus. Nossa. Eu estou voltando para Jesus. Então, foi um episódio em que Deus me usou na palavra de tal forma que fez com que muitas pessoas no templo achassem que o arrebatamento iria acontecer. Da mesma maneira que enquanto Jonathan Edwards pregava sobre o inferno, de tal forma, as pessoas se agarravam achando que iriam cair no inferno naquele momento, Deus me usou de tal forma que quem estava ali, a sensação que eles tinham é que não iria acabar o culto, que o arrebatamento iria acontecer nos próximos minutos, e isso levou eles a começar a mandar mensagem para amigos, familiares, para que eles pudessem entrar na live, ouvir a mensagem que eles estavam ouvindo e aceitar Jesus e se reconciliar. E isso aconteceu com mais de 400 vidas. E depois desse culto, eu comecei a viajar ao Brasil e eu comecei a encontrar algumas dessas pessoas nos aeroportos. Eu chegava no aeroporto para fazer um check-in e a pessoa que estava me atendendo: você é o pastor Eliel Silva? Eu dizia: sim. Eu voltei para Jesus assistindo aquela mensagem que você pregou lá naquela cidade sobre o arrebatamento da igreja. Isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 6 vezes. Foram várias pessoas que eu encontrei, que eu não conhecia, que me reconheceram e que disseram que estão firmes na fé e voltaram para Jesus através daquela mensagem. Então isso é algo que marcou-me muito, tanto pelo resultado imediato, como também pela semelhança do que Deus fez há séculos atrás, através do ministério de Jonathan Edwards. Meu Deus, pastor, que coisa tremenda. Eu acho que a maior recompensa para um homem de Deus, aquele que já entende o serviço na casa do Pai, na casa de Deus, de servir a Ele, de pregar o Evangelho, a maior recompensa é a gente ver que o resultado. É o resultado. Embora nem sempre a gente vai conseguir ver o resultado instantâneo. Tem almas que a gente... Um vai pregar, um vai colocar semente, o outro rega, mas o Espírito Santo ele dá o crescimento ao seu tempo. O pastor falou isso que foi muito impactante, e como é que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor Jesus nos leva a ter essa grande oportunidade, e ainda o pastor ainda pôde ver os frutos. Poxa, onde o Senhor passou, poderia ser que o Senhor não encontrasse mais ninguém, mas o Senhor Jesus ele é tão maravilhoso e tão fiel que ele ainda assim permite. Olha, filho, continua pregando, tá valendo a pena, não desiste não, olha lá. E a honra
de o senhor ser usado nessa proporção para trazer um grande avivamento, um grande temor da parte de Deus para essas vidas e dentro dessa pregação que Deus te deu. Sim. Né, pastor? E esta mensagem, ela foi assistida ao vivo, simultaneamente, além das pessoas que estavam na igreja, ela foi assistida simultaneamente por mais de 10 mil pessoas. Nossa. E quando as pessoas que estavam lá começaram a compartilhar o link da transmissão com desviados, com afastados, com amigos, dentro de poucas horas, o vídeo da live, ele saiu de 10 mil para 80 mil pessoas assistindo. Nossa, pastor. Então, foi algo que impactou a nação brasileira e teve repercussão, inclusive, internacional. Depois dessa mensagem, eu recebi muitos convites para ministrar em conferências na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Japão. Nossa, pastor. Então foi através desta pregação, deste momento que Deus colocou na sua vida, que abriu a porta. Sem dúvida, esta foi a mensagem que fez com que muitas portas no mundo se abrisse para mim. Eu já havia pregado fora do Brasil antes, já pregava muito no Brasil, prego desde 9 anos de idade, viajei muito, dos 9 aos 14 como pregador mirim. Comecei a viajar ao Brasil pregando em congressos, conferências e convenções com 17 anos de idade, comecei muito novo, agora em 2026 eu completo 20 anos viajando o Brasil e o mundo, pregando, sem contar o tempo que eu fui pregador mirim, mas a partir deste culto, desta mensagem, Deus virou uma chave no meu ministério e o ministério tomou uma proporção assim muito maior do que já tinha antes. E isso é maravilhoso. É maravilhoso, é um testemunho que eu guardo com carinho. E aquilo que você falou sobre ver os frutos do nosso trabalho, eu entendo que o pregador, ele é apenas o parteiro. O pregador, ele vai, prega e faz o apelo. Mas às vezes aquela pessoa que ouviu aquela mensagem, ouviu o apelo e veio à frente aceitar Jesus, ela foi levada à igreja por um parente, por um amigo. Verdade, às vezes alguém já está ali há tempos falando de Jesus para ela. Vamos na igreja, já foi uma vez, duas, Deus vai trabalhando. E aí quando chega naquele momento, o pregador vem com aquela palavra e aquele impacto, aquela pessoa então se decide e vem. Só que ali é só o parto. Entendi. De alguém que já está sendo gerado no evangelho há meses, pela comunidade, pelos irmãos. Então eu entendo que o pregador, ele é apenas o parteiro. Ele chega na igreja, ele prega aquela mensagem impactante, faz o parto, vai embora. Agora, a comunidade local foi quem gerou aquela vida e é a comunidade local que vai cuidar daquela vida. O pregador só chega e faz o parto. Nossa, pastor, interessante, verdade. Através disso daí, tem uma visão que é a colaboração de todos para que o frutinho ali venha a nascer. Verdade, até pastor. porque você pensa o seguinte, uma semente, ela precisa de várias coisas para que ela possa germinar, se tornar uma árvore e produzir frutos. Pega uma semente e coloca em cima dessa mesa. Vai passar anos, ela vai continuar sendo uma semente. Verdade. Para que essa semente germine, ela vai precisar do solo, do vento, do oxigênio, da água. Então é um conjunto de coisas que fazem uma semente germinar. Então ninguém ganha alma sozinho. Verdade, o pregador pregou, glória a Deus, mas teve alguém que convidou aquela igreja para ir para o culto, aquela pessoa para ir à igreja. Tem alguém que já estava ali no trabalho, trabalhando na mente dela, plantando a semente do evangelho. Então, o pregador, ele é só mais um desses elementos que Deus se utiliza para que aquela semente germine, né? Então tem o solo, tem o vento, tem a água, tem o oxigênio, tem um cosmos por trás daquilo que juntos fazem com que aquela semente germine. Então, eu ganhei uma alma para Jesus.
eu preguei, fiz o apelo, então foi eu que ganhei. Não, você só foi um. Desmistificar isso aí, né, pastor? É verdade. Você foi um daqueles que Deus usou. Agora, quem às vezes verdadeiramente ganhou aquela vida é o irmãozinho ali, ó, que não prega, que não canta, Verdade. mas convidou aquela, vamos na igreja, vamos lá, Deus vai falar com você, vai ter um pregador abençoado. E aquela pessoa que ganhou aquela vida para Jesus. Então, às vezes, você leva alguém para a igreja e aí vem alguém e prega, aquela pessoa aceita Jesus na pregação daquele pregador, mas, na verdade, não foi o pregador que ganhou. É claro que ele foi muito importante, ele fez o parto. Sim. Ele destravou aquilo que estava travado. Ele tem, de fato, um papel muito importante. Uma palavra que ele trouxe e entrou lá e terminou o trabalho. Mas, na verdade, quem ganhou, de fato, aquela vida para Jesus e quem tem a responsabilidade de discipular aquela vida, de cuidar, é a comunidade. É o parente, é o amigo, é o colega de trabalho que convidou, que falou de Jesus, que falou da igreja, que falou do congresso. Eu creio que a recompensa maior vai para eles. Nossa, igual a mensagem que o pastor pregou ontem, dos bastidores também. Às vezes não é o músico, o pastor ali, o pregador em si, mas tem pessoas no bastidor. Isso. Trabalhando também para que tudo aconteça, e às vezes eles não vão ser vistos, né, pastor? Exato. Mas o reino dos céus, o Senhor Jesus, ele é fiel para recompensar cada um, porque ele é galardoador, né? Ó, pastor, que coisa linda. É interessante sobre a mensagem que eu preguei ontem, que eu falei ontem sobre os alguns, né? De Marcos 2, que conduziam um paralítico levado por 4 homens. Geralmente se prega sobre os 4 homens que levaram, porque são eles que aparecem na história. Mas ontem eu preguei sobre os alguns, né? Que está no texto também. E quem são esses alguns? Foram aqueles que conduziram os 4 que estavam levando o homem. Quem são esses alguns? São aqueles que compram as cordas, que compram a escada, que patrocinam o trabalho do Senhor, às vezes financeiramente, com a estrutura, etc. e tal, sem a qual não seria possível. Se não houvesse escada, como é que eles iam subir no telhado? Verdade. Se não houvesse cordas, como é que então que eles iam descê-lo pelo telhado? Se não houvesse serrote para serrar as vigas, marreta, talhadeira para cavar o buraco. Então, as pessoas que promoveram toda aquela estrutura não aparecem no texto. Quem aparece são os 4. Então, quem são os 4? São aqueles que pregam, que tocam, que dirigem, que estão ali na frente do trabalho. Mas, na verdade, quem está conduzindo a obra é as pessoas que estão nos bastidores, que muitas vezes não pregam, não cantam, não tocam, mas elas estão ali, ó, patrocinando a obra, sustentando a obra, conduzindo a obra. E ontem, devido ao tempo, a gente vai pregando também na direção de Deus, não deixei de falar algo muito interessante ali no texto. Se você observar, a Bíblia diz que eles abriram um buraco no telhado, mas não diz que eles fecharam. É verdade. Então, termina ali aquele culto, Jesus prega, teve cura, teve salvação, foram embora e o buraco ficou aberto. Geralmente, quando se pensa sobre isso, se pensa o seguinte, então agora vamos levantar uma oferta para fechar o telhado. Só que o texto não diz que eles levantaram uma oferta para fechar o buraco do telhado. Então a pessoa que afirma, depois que tudo acabou, eles tiveram que levantar um recurso ali para poder fechar o buraco do telhado. Como se fala assim, é uma conjectura. Sim, pastor. Está indo além do que o texto fala, porém não fere o texto. Então, se alguém pode conjecturar que depois de tudo que aconteceu ali, eles levantaram recursos para fechar o buraco do telhado, eu também posso conjecturar o contrário. Que o dono da casa falou assim, que o dono da casa olhou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aberto. Vamos deixar aberto, porque hoje foi ele que entrou pelo telhado. Mas amanhã ou depois outros também descerão por esse mesmo telhado e o buraco já está aberto ali. Então, um dia, eu e você também descemos por esse telhado. Verdade, pastor. Verdade. Um dia, você que está nos assistindo nesse podcast também desceu por esse telhado
Eu expliquei que a casa possivelmente era uma casa que pertencia a Pedro, porém Pedro cede um dos quartos daquela casa para Jesus morar, então se torna também a casa de Jesus. Então o que é a casa de Jesus hoje em dia, no âmbito material? É a igreja, né? É o local onde nós nos reunimos e muitos entram nessa casa pelo telhado. Eles vêm, às vezes eles não vêm da forma com que seria convencional vir, que é pela porta, né? Verdade. Muitos vêm pela porta, mas outros vêm pelo telhado. Vem de uma maneira com que ele nem imaginava. Inusitada. Às vezes é um aperto, é uma tribulação, é um problema, e isso faz com que ele venha para a casa de Jesus. Mas ainda bem que na casa de Jesus o telhado ainda está aberto. Nossa, que o telhado não foi Glória fechado. Então, se a religião não deixa você entrar na casa de Jesus pela porta, entra pelo telhado, desce pelo telhado, né? Meu Deus, pastor. Porque na casa de Jesus o telhado ainda está aberto. Meu Deus, que tremendo. Pastor, e a gente nunca pode ser também aquele que fecha esse bendito buraquinho aí nesse telhado. E como o senhor falou, que a gente entra também muitas das vezes por esse buraco, esse telhado, e amigos nos levam até lá, né, pastor? Quantas vezes a gente tá fraco, baqueado, querendo desistir de tudo, mas ainda existem os 4 amigos ali, né? Que nos levam até a misericórdia e a gente se achega na frente do Mestre, pela misericórdia de Deus. Ou como se fosse assim, muitas pessoas intercedendo e a gente ainda não desiste do chamado que Deus tem para a nossa vida, mesmo diante das dificuldades, aquele aleijado, impossibilitado de entrar pela porta. Mas a misericórdia de Deus levantou 4 para te levar. Não importa como, mas você vai chegar onde você tem que chegar. E ele entrou pelo telhado, mas ele saiu por onde? Porta. Saiu pela porta. Curado. Então ele entrou de uma forma e saiu de outra. Porque quando você entra na casa de Jesus, você nunca sai da mesma maneira com que você entrou. Nossa, pastor, é verdade. Então quem entra na casa de Jesus viciado, sai liberto. Quem entra Glória a enfermo, Deus. sai curado. Quem entra triste, sai alegre. Ele entrou pelo telhado e saiu pela porta, para mostrar que você nunca sai da presença de Jesus da mesma forma com que você entrou. Meu Deus, que tremendo. Pastor, então diante disso tudo, a gente vê que Deus te deu um presente que foi essa pregação, que a gente é um marco na nossa vida, né? Essa pregação igual do pastor ali, que o povo se agarrava temendo o que poderia acontecer, a condenação eterna, e Deus te deu uma mensagem tão impactante de convencimento através do Espírito Santo para tocar essas almas. E a gente tem isso sempre como um presente de Deus. E dentro disso, pastor, dessas experiências, desse poder de Deus vivido, através do longo de 20, 25 anos pregando a palavra do Senhor, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou com Jesus aí no ministério, pastor? Com 25 anos de ministério, 25 anos pregando o evangelho, você encontra inúmeras fases. E, resumidamente falando, você tem a fase do começo, você tem a fase intermediária, a fase do meio e a fase do fim, que eu ainda não cheguei. Assim creio, né? Assim creio. Então, cada fase tem seus desafios. O pregador iniciante tem seus desafios, que são próprios da fase inicial. O pregador intermediário, que já tem um bom tempo de ministério, mas não tanto tempo assim, também tem seus desafios que são próprios dessa fase. E o pregador que é veterano também tem seus desafios que são próprios dessa fase de experiência e de sucesso, muitas vezes. Então, imagina uma corrida, imagina uma maratona de 10 quilômetros correndo. Você tem a fase do começo, do meio e do fim. A fase do começo tem seus desafios, a fase do meio tem seus desafios e a fase do final tem seu desafio. Dessas 3 etapas,
qual fase você acha que tem os maiores desafios? Começo, meio ou fim? Fim. O fim? Permita-me contrariá-lo. Certo. Tá bem, pastor. Vamos Porque aprender. veja bem, você já viu alguém desistir no fim? Pertinho? É. Só se estiver muito cansado. Tá quase morrendo. terminando. Verdade. Ninguém desiste no fim. Verdade. Já viu alguém desistir no começo? Tá animado. Aonde é que as pessoas desistem? No meio dos No anos. meio. Então, o meio é a fase mais difícil. Então, os pregadores, eles enfrentam os seus maiores desafios no meio, né? Quando você já está longe do início, mas você também está longe do fim. E é aqui que muitos param. É aqui que muitos não aguentam a pressão, porque eles já estão cansados do começo, porque já se distanciaram da linha de partida, mas eles estão muito longe ainda da linha de chegada. Então, o meio é uma das fases que tem os seus maiores desafios. Mas eu enfrentei os desafios do começo, enfrentei os desafios do meio, e hoje, como um pregador, pela misericórdia de Deus, reconhecido nacionalmente e também um pouco internacionalmente, também tem os seus desafios. Então, eu diria que no início do ministério, o desafio é a logística. Logística. No início do ministério, você não tem uma biblioteca. Você não tem condições. Os livros são caros, né? Então, você não tem condições de montar uma biblioteca. Eu me lembro que os meus primeiros esboços era só a Bíblia, papel, a caneta e uma enciclopédia. A famosa pequena enciclopédia de Orlando Boyer, né? Então, hoje, tem acesso a livros fácil, e tem também o mundo da internet, onde você pode fazer pesquisas, etc. e tal. Mas no meu tempo não tinha isso. Então, eu creio que no início você tem um desafio logístico muito grande na questão dos estudos. Você não tem acesso a livros, a material didático. É a palavra de Deus revelada ali, você, Deus e o Espírito Santo. Você tem o desafio logístico do transporte, porque no início, muitas vezes você não dispõe de um carro para você cumprir seu ministério, para você atender as agendas. Então, atendi muita agenda de bicicleta, Nossa, pastor. de pé, de ônibus, de barco, lugares que a gente vai pregar, às vezes só com a passagem de ida, contando que alguém no final do culto vai te dar umas moedas para você poder comprar a passagem de volta. Nossa. Né? Então, eu creio que no início você tem um desafio logístico quase que em todas as áreas. Quase que em todas as áreas, né? Eu me lembro que fui pregador ainda solteiro durante 4 anos. Depois me casei, fui pregador recém-casado, e eu lembro que o desafio logístico era muito grande. Minha biblioteca era pequena, porque ganhava pouco, e o que ganhava era para colocar comida dentro de casa. E aí você escolhe, eu vou colocar comida ou vou colocar livros? Sim, verdade. Né? Então você tinha um desafio logístico muito grande. Eu lembro que eu só tinha um terno para pregar. Nossa, pastor. Esse terno, ele era preto com aquelas famosas riscas de giz, né? Uhum. E eu me lembro que a risca o terno era preto e o risco de giz era branco. Só que o risco de giz, ele ia, quando chegava no joelho, ele sumia. Aí acabava o joelho e ele voltava. Mas aí tem um bom sinal, né? Era um bom sinal. Então o terno era preto, todo riscado de giz, mas a única parte que não tinha risco, que estava desgastado, eram os 2 joelhos. Glória a Deus. Então você chegava para pregar nas igrejas e você tinha a marca da oração, né? Então você pegava no microfone e a glória de Deus descia. Então você tem no início você tem um desafio logístico quase que em todas as áreas, né? Aí depois você tem a fase do meio, que é aquela fase que você sente que você já está no ministério já há um bom tempo e as promessas ainda não se cumpriram.
Verdade, Você sente que pastor. você já semeou muito, mas os frutos você Verdade. ainda não está colhendo. Você sente que você está longe do seu ponto de partida, mas você também se olha e se localiza, você percebe que você também está muito longe de chegar onde Deus te prometeu que você chegaria, e aí vem a dúvida: será que eu vou chegar? Nossa. Será que foi para isso mesmo que Deus me levantou? Ou será que vou estagnar? Então, quando chega nessa parte do meio, muitos estagnam, outros voltam, outros param, outros desistem, né? Então é o momento que você tem que insistir, continuar. Eu tive muitos colegas que, quando chegou nessa fase, eles simplesmente desistiram, foram fazer outra coisa e pararam de se dedicar totalmente ao ministério. E hoje, infelizmente, são obreiros frustrados porque não conseguiram chegar, ministerialmente falando, aonde eles almejavam chegar. Então, o meio é o desafio da continuidade, da perseverança. Muitos, quando chegam no meio, ou desistem do sucesso ou tentam apressar o sucesso. Cortar o caminho, pegar o atalho, né? Então você vê, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. Só que esse Jesus que é o caminho, a Bíblia diz que antes dele vir, foi enviado João Batista para preparar o caminho dele. Então João Batista preparou o caminho do caminho. Então, se até o caminho precisou de um caminho, quem sou eu para pregar atalho? Verdade, pastor. Nossa, que tremendo. Quem sou eu para tentar pular os processos? Então, quando chega na fase do meio, muitos ou desistem ou se corrompem, porque não têm paciência de continuar na mesma passada até chegar no final da carreira, né? E aí, quando você chega no topo, no sucesso, aí entra aquela frase, o maior inimigo do homem é o sucesso. Porque é a hora que a soberba pede para entrar, é a hora que o orgulho bate na porta do coração, e nesse momento, aqueles que às vezes não se corromperam no começo, não se corromperam no meio, acabam se corrompendo no final da carreira por causa do sucesso. Sucesso é algo muito perigoso e muitos não estão preparados para lidar com ele. Você vê em todas as áreas, até mesmo no mundo secular. Até mesmo no mundo secular, poderia citar exemplos aqui de pessoas no mundo secular que fizeram sucesso novo demais. Permita-me exemplificar aqui jogadores de futebol que fizeram sucesso cedo demais, ainda na adolescência, fecharam contratos milionários, e a imprensa ao redor, e aí você vê que eles não estavam preparados, não tinham maturidade para tal sucesso, e cresceram na sua profissão, no seu meio, da maneira errada, sem estrutura, né? E são crianças até hoje. Cresceram no tamanho, na fama, mas quando acaba o jogo, se você colocar o microfone na boca dele para ele falar alguma coisa, você vê que não amadureceu nada, cresceu debaixo de mimo, de bajulação, etc. e tal. Então, o sucesso é algo que você tem que estar preparado para ele. Então, muitos pregadores, quando atingem o sucesso rápido demais, às vezes sem passar pelo caminho, cortando o processo, apertando o botão, pegando o elevador para poder subir mais rápido no ministério, na carreira ministerial, eles acabam conquistando sucesso sem estar preparado para eles. E outros até trilham o caminho ali, mas quando chegam no sucesso, eles acabam se corrompendo. E outros, Deus nem permite que ele chegue no sucesso para não perdê-lo. Verdade, né? Para não perdê-lo. Agora, quando Deus encontra um homem que tem um coração sincero, que é a palavra que a gente tem falado durante todo
esse dia, sinceridade diante de Deus, diante das pessoas, é tudo. Então, quando Deus encontra um coração sincero, humilde, Deus fala, não, esse aí eu posso exaltar. Davi no meio das ovelhas, pastor. Me esse aí eu posso exaltar porque eu sei que ele vai atribuir toda a honra e toda a glória para mim. Então, você me perguntou sobre qual foi o maior desafio, quais são os desafios. Sim. Eu te apresentei os desafios do começo, os desafios do meio e o desafio do fim. Hoje, com 20 anos de ministério, sem contar o tempo que eu fui pregador mirim, aí já dá mais de 25 anos, eu entendo que a médio prazo, Deus irá me convocar para fazer a obra dele de outra forma. É tão eficaz como essa. Sim. Né? É uma promessa que Deus nos fez, é um tempo que eu entendo que Deus tem reservado para que a gente continue ganhando almas para Jesus. Sim. Mas de outra forma. E aí a gente continua a carreira. O ministério da pregação, o ministério pastoral são ministérios que estão ladeados. Sim, um precisa do outro, eles andam lado a lado. E um dia eu só quero poder dizer, como disse o apóstolo Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, ele diz, combati o bom combate. Então, existem combates que não são bons. O senhor não vai ver o meu nome envolvido em polêmica. O senhor não vai ver o meu nome envolvido em brigas de internet, de site, de fofoca. Deus nos chamou para combater o bom combate. Então, existem combates que não vale a pena a gente entrar. Entendi. Existem combates que não vale a pena um homem de Deus entrar nele. Não convém. Não convém. Agora, se o combate é bom, a causa de Cristo. Se a causa é Cristo, é o Evangelho, aí pode contar comigo. Então, quando Paulo diz combati o bom combate, essa palavra também tem um sentido de lutei conforme as regras. Nossa, o bom combate, ou seja, eu lutei conforme as regras, eu não trapaceei. Nossa, pastor, é verdade. Eu lutei conforme as regras. Fui honesto no meu ministério e no serviço a Cristo. Isso, não tem coisa melhor do que você colocar a cabeça no travesseiro no final do dia e sua consciência está limpa, está tranquila. Tem uma frase que diz que felicidade não traz santidade, mas santidade traz felicidade. Né? Não tem coisa melhor do que você deitar a cabeça no travesseiro, não defraudei ninguém, não fui desonesto com ninguém. Meu Deus. Tudo que eu alcancei, que eu conquistei, foi conforme as regras. Então Paulo diz, combati o bom combate. Né? Aí ele diz, acabei a carreira. Carreira tem começo, tem meio e tem fim. Então, Paulo está dizendo, eu venci os desafios do começo, eu venci o desafio do meio e eu venci os desafios do fim. Que lindo. E no final ele disse, e guardei a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mais se esperam. Observe, firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Está esperando. Não vou sair daqui. Não estou vendo, mas o fundamento é firme. Ou seja, fé não é dúvida. Fé é certeza naquilo que está por vir. Né? Então ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele está falando ainda sobre batalha, sobre combate, sobre guerra, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele fala no texto uma expressão tremenda, profunda, extraordinária. Ele diz, depois de terdes vencido tudo, permaneceis firmes e inabaláveis. Essa expressão, depois de terdes vencido tudo, permaneceis firmes,
significa dizer, estou pronto para a próxima. Firme, porque vai vir mais baque. Estou pronto para outra. Nossa, pastor. Então, o ministério só acaba quando O mestre chama. o mestre chama. Pastor, diante disso, o que o Senhor teria para nos ensinar mais para os, vou colocar, jovens pregadores, os novos pregadores, que nada melhor você deitar sua cabeça no travesseiro e você repousar ao sono do justo, sabendo que você cumpriu sua missão com Deus, foi honesto, não defraudou a ninguém e fez a boa obra. Pastor, diante disso, não só lembrando do que o senhor falou da primeira parte, também que o senhor falou algo que também marcaria os milagres, né? Aliás, que o senhor deixou aí algo muito poderoso, que pela misericórdia de Deus, que foi a palavra de Deus que deu aquela abertura numa porta maior a qual Deus já tinha reservado para você. Mas diante disso, da palavra, dos mistérios de Deus, da cura, o que um pregador, um homem de Deus que está crescendo, saudável, buscando cumprir as regras de Cristo, o que o senhor deixaria de lição para nós e para nossa geração, para que algo importante que ele não deixe de maneira nenhuma, pastor? Nunca ignore a sua consciência. Nunca ignore a sua consciência. A consciência é um dispositivo que Deus colocou em todo ser humano. E quando a gente ignora a nossa consciência, a gente entra por um caminho muito perigoso. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho no que se diz respeito àquilo que é certo ou errado, mediante a Bíblia, mediante os mandamentos do Senhor, naquele grande dia serão julgados pela lei da sua consciência. Então, para você ver a importância que tem a consciência humana. Meu Deus. A pessoa não precisa ter lido a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Deus dá a conhecer. A consciência acusa. Então é muito perigoso ignorar a consciência. Mas como que uma pessoa vai ser salva ou condenada, ainda que seja pela lei da consciência, se ela nunca ouviu o Evangelho? Quem disse que essa pessoa nunca ouviu o Evangelho? Qualquer pessoa que pelo menos uma vez na vida, em algum lugar do planeta Terra, olhou para cima, ela ouviu o Evangelho, porque a Bíblia diz que os céus proclamam e manifestam a glória de Deus e as obras de suas mãos. Então, cada vez que o sol nasce e alguém olha para cima, o Evangelho está sendo pregado sobre a vida dela. Então, naquele grande dia, as pessoas que nunca ouviram um pregador, um pastor em pé atrás de um púlpito, com a Bíblia aberta, dizendo o que é certo e o que é errado, serão julgadas, ou condenadas ou salvas pela lei da sua consciência. Então, o conselho que eu daria seria esse para os jovens pregadores: nunca ignore a sua consciência. Meu Deus, pastor. Glória a Deus. E essa semana também eu estava estudando um pouco sobre isso, e o ser humano não vai ter desculpa nenhuma naquele grande dia, porque o Senhor ele já deixou um mapa, não importa qual, lógico, temos que pregar a palavra, isso daí não é irrefutável, mas na hora que o ser humano olha para um lado, para o outro, para cima, as obras do Senhor estão declarando: existe um Criador, Isso. existe um mantenedor, um regulador do universo, a qual nenhum ser humano vai escapar, mas o Senhor, nosso Deus, ele é fiel, que através do seu Filho nos deu graça e salvação através do nome que é sobretudo o nome, ao qual é Jesus de Nazaré, ao qual o pastor está nos falando e nos ensinando lições valiosas. A cada alma que escuta essa mensagem, esse podcast, você tem que ter consciência que existe um Deus no céu, o qual revela os segredos. E, pastor, é motivo de muita alegria o senhor ter estado aqui esse momento conosco. Quero agradecer muito o carinho, a consideração nesse nosso primeiro podcast, né, na estreia do nosso canal.
que o desejo do meu coração é que o Senhor Deus a cada dia mais te use em todos os lugares ao qual o Senhor te mandar ir. Que o Senhor vai mandar, o Senhor Deus vai colocar palavras na sua boca, a qual já tem colocado, para anunciar a palavra com poder para a transformação das vidas que te ouvem, em nome de Jesus. E as considerações finais, pastor, muito obrigado por tudo, pelo carinho, por dar-nos a honra e esse privilégio de ter confiado na gente também, para o Senhor ter ministrado um pouco da sua vida, um pouco do que Deus tem feito através do Senhor para todos os nossos ouvintes. Obrigado, pastor. Deus abençoe você. Quero agradecer a toda a produção aqui desse podcast, os meninos abençoados que têm auxiliado aqui na logística, nos bastidores desse podcast. Agradecer o senhor pela entrevista, pela conversa, por esse tempo de qualidade. Agradecer ao nosso querido irmão Júnior, que cedeu aqui os estúdios. Só Deus sabe, né? Os bastidores. Um dos que mais trabalhou aqui. Uma programação que eu já estou entregando aqui já os bastidores, mas é o primeiro, é a inauguração, é a estreia, para mim uma honra, é um marco poder fazer parte aqui desse podcast, dessa estreia, dessa inauguração. E é isso, agradecer e deixar o último conselho aí, uma última palavra, especialmente para você que está navegando aí nas redes sociais. Cuidado para não naufragar. Quando estiver navegando nas redes sociais, quando estiver navegando na internet, cuidado para não naufragar. Tenha norte, tenha destino. Quando você pegar o celular na mão e você acessar a internet, as redes sociais, tenha um norte, tenha um objetivo. Não fica perdendo tempo, não. Saiba consumir aquilo que de fato vai edificar e vai acrescentar na sua vida, e não somente consumir, roubar o seu tempo. E não começa o seu dia nas redes sociais, começa o seu dia meditando na palavra, nem que seja 5 minutos no seu devocional, no seu momento de oração, porque 5 minutos de leitura bíblica pela manhã pode economizar meia hora de confissão de pecados à noite antes de dormir. Então, quanto mais Bíblia você tiver com Deus, assim que você acorda pela manhã, menos pecados você vai ter para confessar antes de dormir, naquele mesmo dia, quando a noite chegar. Então, deixa essa palavra para todos, que Deus abençoe, que Deus continue confirmando os passos deste podcast. Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigado a todos também. Quero agradecer a missionária Edna Okada, o nosso querido amado irmão Júnior e a todos os nossos companheiros que trabalharam em prol, desse trabalho de hoje. Obrigado, pastor, mais uma vez. E que o nome do Senhor Jesus seja sempre glorificado e a todos os ouvintes seja edificado em nome de Jesus. Deus abençoe.